Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todos e todas, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, essa semana é uma semana muito importante. Hoje é domingo, né? 7 de setembro. E essa semana, ela é uma semana decisiva para a realidade política, econômica e social desse país, porque na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, vai se concluir todo esse processo envolvendo o genocida, seus asseclas, né? E aquelas outras pessoas também que tiveram menor participação em todo aquele processo de tentativa de golpe de Estado, né, que queria se converter num golpe militar, que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Hoje a gente está aqui para tentar fazer um pequeno apanhado dessa breve história deste território que é chamado de Brasil, né, o território que nós chamamos de Maafa. Maafa, como vocês sabem, como diz o grande Marimbaane, é o grande holocausto, o grande desastre, significa isso, né, a palavra que vem da língua Swahili, uma língua africana, significa o grande desastre, o grande holocausto que as populações africanas viveram e vivem e ainda viverão no Ocidente, infelizmente, durante muito tempo. Para começar, é preciso entender que vocês sabem muito bem que esse território aqui ele foi invadido em 22 de abril de 1500, quando os portugueses, eles, com o conhecimento da existência desse território aqui, porque os africanos do norte, dali da região do Sahel, e também do norte do continente africano, transmitiram o conhecimento, né, da existência desse território aqui para portugueses e espanhóis, conforme explica Elisa Lark Nascimento, conforme explica Ivan Van Sertima, né, é preciso salientar isso, Elisa Lark Nascimento diz isso na sua obra Matriz Africana no Mundo, e Ivan Van Sertima diz isso na sua obra Eles Vieram Antes de Colombo, porque os africanos, séculos antes de Cristóvão Colombo, e outras pessoas da Península Ibérica, os africanos estiveram aqui nas Américas, como a gente sabe muito bem, e até antes disso, muito tempo antes, africanos do Kemet de Kush também estiveram aqui nessa região, conforme explica o grande Vava Sétima também conforme explica John Henry Clark. Enfim, dito isso, é preciso entender que isso é importante para a gente salientar, porque a chegada dessas populações europeias aqui, ela não determina o início da história desse território, muito pelo contrário, determina o processo de genocídio que vai acontecer nesse território aqui, quando Cristóvão Colombo chega nesse território, como a gente acabou de falar, e em seguida chega aqui Pedro Álvares Cabral, e logo em seguida, Pedro Vaz de Caminha, rapidamente, ele faz a primeira missa, já estabelecendo a visão católica nesse território aqui, como seria, obviamente, de praxe, para demarcar território, para começar a impor a sua cultura aos habitantes que estavam aqui, no caso, nossos irmãos indígenas, nossos irmãos nativos. É importante salientar isso, sempre lembrando que os irmãos nativos são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui nesse território. E aí, a partir daí, já feito o Tratado de Tordesilhas, que estava separando o Brasil e o resto da América Espanhola, entre domínio de portugueses e espanhóis, né? Os portugueses, quando chegam aqui, eles começam a catequizar os indígenas. É importante salientar isso, catequizar os indígenas. Esse processo de catequização não foi solicitado, não foi pedido pelos indígenas. O processo de catequização foi imposto porque os indígenas eram vistos pelos portugueses, primeiro, como negros da terra. Em segundo lugar, como seres inferiores, selvagens, embrutecidos, que não cultuavam a religião salvadora dos católicos, que os católicos trouxeram para cá. Desde já, eu preciso já mostrar que é um processo de demonização das sociedades indígenas que estavam aqui, das sociedades autóctones que estavam aqui, e a imposição de um modo de vida de alienígenas, ou seja, a esse território, que no caso são os europeus, que em seguida começam a escravizar os indígenas durante um longo período de tempo, até mais ou menos 1530. Posteriormente, esse processo de escravização começa também a ser trabalhado em cima das populações africanas, que começam a ser sequestradas sistematicamente e trazidas para esse território aqui, particularmente chamado Brasil, sem dizer o resto do continente americano. E aí começa-se a dividir esse território também nas tais Seis Marias. O que eram as Seis Marias? Seis Marias eram pedaços, eram lotes de terra que a coroa estava distribuindo
para aquelas pessoas que tinham interesse em se fixar nesse território e, logicamente, começar o processo de expoliação, de roubo, de rapinagem, logicamente, dos minérios que tinham aqui e vendê-los, e começar o processo de colonização de fato e o processo de domínio dos portugueses nesse território, impondo sua visão de mundo, impondo sua cultura, sua língua, seus costumes, seus hábitos, matando no processo muitas sociedades indígenas através de estupro, através dos confrontos, através das doenças que esses portugueses trouxeram para cá. Por que eu preciso falar de tudo isso se a gente vai culminar na questão do julgamento genocida? Porque é preciso mostrar que este território aqui, em nenhum momento da sua história, de fato, de verdade, viu uma coisa chamada democracia, e vocês vão entender exatamente por quê quando nós concluirmos esse vídeo. Então, quando esse processo se intensificou de rapinagem, de processo de misturas étnicas entre portugueses e indígenas, misturas étnicas feitas na base do estupro, da violência de mulheres indígenas e também do estupro, da violência contra mulheres negras, e também muitas vezes contra homens negros, mas era preciso informar que esse processo de miscigenação, ele tinha como objetivo, logicamente, clarear as populações desse território, de modo a criar aquelas pessoas que são o segmento intermediário entre africanos e europeus, entre indígenas e europeus, que mais tarde serão categorizados pelo IBGE como cafuzes, mamelucos, mulatos, essas categorias alienígenas que não dizem respeito a rigorosamente ninguém, não dizem respeito a rigorosamente nada, que não tem sequer etimologia. Essas palavras, com exceção de mameluco, que tem a ver com a questão dos turcos que estiveram no Egito, isso é uma outra conversa, né? Mas que o IBGE utilizou aqui os mamelucos para classificar aquelas pessoas que são descendentes de indígenas com brancos, e são visões totalmente racistas que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, do nosso imaginário social, inclusive está sendo motivo, debate, de discussão dentro dessas questões de relações étnico-raciais ainda hoje, por incrível que pareça, apesar desses absurdos, porque é um absurdo você categorizar a partir de misturas étnicas seres humanos. Essas pessoas são seres humanos, mas como o Brasil, esse território é um estado racista desde o seu início, começou a partir da invasão de populações brancas, que começaram a dizimar populações indígenas, portanto, de pele escura, africanos, que foram uma segunda leva de africanos a chegar aqui. Você já tem um processo, desde o início, de separação de seres humanos, que é o racismo ibérico, né? Pautado no processo de miscigenação, na eugenia, para que o grupo dominante, ou melhor, a raça dominante, estivesse sempre no poder, como está até hoje, em todas as instâncias políticas deste país. Todas. Então, depois do processo de catequização, de expoliação da terra, veio o processo definitivamente de implantação de uma colonização, de exploração nesse território e rapinagem dos minérios, do ouro, né, da prata, mas principalmente do ouro, dos diamantes que tinham aqui nesse território, e o processo de levar esses recursos minerais para Portugal, que depois eles iam passar para a Inglaterra. Então, é importante salientar que esse território, durante muito tempo, ele foi roubado, sistematicamente roubado a partir da imposição da escravidão de indígenas, em seguida de africanos, roubado nos seus recursos naturais para enriquecer o povo que invadiu esse território. Aí você pergunta, sim, mas e as pessoas que estavam trabalhando? Essas pessoas que estavam trabalhando eram escravizadas, família. Essas pessoas eram escravizadas, né? Não ganhavam rigorosamente nada, como a gente pode observar perfeitamente nessa obra aqui, que está bem machucada, mas é uma obra fundamental para nós entendermos o processo de escravidão aqui no Brasil, né? E essas pessoas tiveram seus corpos mutilados, violados, oprimidos sistematicamente, a sua consciência foi destruída, embranquecida, seus ancestrais foram destruídos, sua língua, suas culturas, suas tradições foram satanizadas e foram obrigadas a assimilar o modo de vida, a língua, as tradições, as religiões do opressor. Mas, apesar disto, houve um processo ainda de manutenção das tradições, das culturas africanas nesse território, apesar de toda sorte de violência, de ódio
impetrado contra as populações africanas nesse território que continua, diga-se de passagem, até hoje. Ao longo de 400 anos, essas sociedades que estavam sendo sistematicamente escravizadas e trazidas para esse território, elas foram divididas aqui, categorizadas em ladinos, boçais, né? É importante salientar nessas categorias, ladinos, boçais e crioulos. Os ladinos eram os espertos, aqueles africanos que tinham recém-chegado e tentavam falar a língua do opressor. Os boçais eram aqueles africanos que tinham recém-chegado e não queriam falar a língua do opressor de forma nenhuma. E os crioulos eram os africanos nascidos aqui, no Brasil. É importante salientar. No primeiro momento vieram as populações de tronco linguístico banto, no segundo momento vieram as populações conhecidas como Yorubás, Nagôs, Fons, Dalmeanos e etc. Né? Wolof, Seré, Tucolor também vieram para cá, alguns vieram muitos islamizados para cá, e não por acaso esses islamizados em determinado momento da história fizeram a revolta dos malês, um dos muitos processos de resistência que os africanos empreenderam aqui, como esse também, por exemplo, chamado o Quilombo dos Palmares, que foi uma organização política aos moldes africanos, reproduzindo aqui, como diz a grande Marimbaane, o nosso asile, e fundando um lugar sem opressores e oprimidos, onde o solo era de usufruto coletivo, diferente do resto do território que era governado por brancos, onde as pessoas tinham livremente a possibilidade de cultivar, de viver dos frutos da terra, e não por acaso o Quilombo dos Palmares não tinha escravizados, como está documentado nessa obra do grande Décio Freitas. O Quilombo dos Palmares tinha pessoas brancas, indígenas e negras ali, portanto os negros no Brasil já no século XVI, a partir da sua organização política, mostrando aquilo que mais tarde Abdias do Nascimento Grande ia propor dentro da obra O Quilombismo, que não é essa obra aqui exatamente, né? Mas Abdias Grande, defensor das populações pretas, né? Então é importante salientar, mas o Abdias escreveu uma obra chamada O Quilombismo, que mostrando como seria uma proposta africana para esse território, uma proposta em que você iria equilibrar as relações entre as populações presentes aqui, indígenas, africanos e brancos, vivendo em paz, vivendo em harmonia, vivendo em equilíbrio harmônico, social, político e econômico. Mas, infelizmente, isso não foi possível, essa implementação aqui, porque os africanos aqui estavam o tempo todo lutando pela sua sobrevivência contra uma força demoníaca, brutal, violentíssima, poderosíssima, que era a coroa portuguesa. Essa mesma coroa que mais tarde, implementou vários ciclos, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, né? Os ciclos econômicos sobre as costas dos africanos, que regaram esse chão com seu sangue, assim como as populações indígenas, que estavam sendo sistematicamente aniquiladas, e muitas dessas populações estavam justamente buscando refúgio nos rincões do país, nos lugares mais distantes do litoral, mais para o interior desse território. Não é por acaso que você encontra ainda hoje muitos indígenas em Roraima, Tocantins, Amazonas, Pará, porque é distante do litoral, o litoral por onde estavam chegando os portugueses cada vez mais, trazendo também, inclusive, africanos cada vez mais para esse território, né? Lembrando que africanos e indígenas também tiveram relações entre eles, e fundiu-se essa visão que eles chamaram de cafuso, que é uma coisa absolutamente esdrúxula, porque são seres humanos. São africanos, ponto final. O Império Escuro é africano. Então, em diáspora no caso, aqui na diáspora, porque esse território aqui é diáspora. Diáspora, inclusive, da segunda leva de africanos que chegaram aqui, como a gente falou no início desse vídeo. Então, esse processo de colonização, de construção de leis para regulamentar o trabalho escravizado, lei para impedir o acesso à terra, o acesso ao dinheiro, o acesso ao estudo dos escravizados, lei para beneficiar apenas pessoas brancas nesse território, veio sendo construída ao longo de 525 anos. E não é por acaso que você olha para o campo político e vê pessoas majoritariamente brancas ali. Não importa o espectro político onde elas estejam inseridas, se é na direita, se é na esquerda, não importa. Quem domina, quem controla, quem manda, quem dá as cartas, quem elabora leis para beneficiar a si próprio, ao seu próprio grupo, majoritariamente, são pessoas brancas, não importa o espectro, repetindo, o espectro político no qual esteja inserida. Lembrando que as nossas leis aqui no Brasil, esse padrão de leis, ele segue muito parecido com o padrão de lei romano, porque os romanos
logicamente, colonizaram onde é hoje a Península Ibérica, e essas visões foram trazidas para cá. Por isso que você tem aqui prefeituras, como tinha na Roma Antiga, você tem aqui o Senado, como tinha na Roma Antiga, você tem a República, como tinha na Roma Antiga. A diferença é que na República da Roma Antiga era controlada pelo Senado, que era formada por patrícios, e aqui a nossa República ela é controlada por 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. O Senado está no legislativo, você tem a República, que é representada por um presidente, você tem o judiciário, que é representado pelo STF e as suas instâncias inferiores. A STF é a instância superior. E o Brasil, ao longo desse período, ele teve 7 constituições, onde todas as 7 constituições respeitava a propriedade privada do solo, porque foi essa visão que portugueses e europeus trouxeram para cá, propriedade privada da terra. O Brasil nunca foi reforma agrária, o Brasil nunca fez revolução industrial. O Brasil se industrializou a duríssimas penas a partir de Getúlio Vargas, já depois da República Velha, que foi fundada por Marechal Deodoro da Fonseca, ao término, entre aspas, da questão da escravidão, entre aspas, porque não acabou com existe mais nenhuma. E aí Marechal Deodoro da Fonseca tomou o lugar, capturou o Estado, mas a burguesia estava por trás dele, a burguesia política, econômica, estava por trás dele. Depois veio o Marechal Floriano, enfim, e fundou-se a tal República Velha, que só foi acabar com Getúlio Vargas, que era um homem, apesar de ser um homem próximo das massas, né? Era um homem branco, gaúcho, e que também tinha aspirações nazifascistas, era muito adepto das visões de Benito Mussolini. Era um cara que perseguiu comunistas, era um cara que perseguiu africanos aqui, era um cara que perseguiu a Frente Negra Brasileira, do qual Abdias do Nascimento fez parte. Ele não fundou, mas fez parte, né? Era um cara que estava muito preocupado com a organização dos negros, a organização política dos negros nesse território. Não por acaso, quando Abdias do Nascimento fez o TEN, Teatro Experimental do Negro, ele foi assediado pelo Getúlio Vargas, perdão. Getúlio Vargas queria saber que história é essa de teatro do negro. E o Abdias falou, não, é apenas uma forma de dar trabalho para pessoas que têm uma veia política, uma veia artística, e que vai trabalhar em prol do Brasil. Mas, logicamente, que a possibilidade de ascensão da massa negra nesse território, ela sempre foi sufocada, sempre foi esmagada. Desde o período da escravidão, passando para o período do início da República Velha, passando também pelo período da ascensão de Getúlio Vargas, que implantou uma ditadura aqui que durou 15 anos, né? É importante salientar, essa ditadura terminou só em 1945, não por acaso, quando as forças reacionárias perderam a Segunda Guerra Mundial. E mais tarde, o mesmo Getúlio Vargas vai voltar ao poder e depois vai se matar lá no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito, saindo da vida para entrar na história, como ele mesmo diz, apesar dele ter, sim, construído o CLT, né, os direitos trabalhistas, as leis trabalhistas, é verdade, fundou a Petrobras, é verdade, que ajudou a industrializar um pouco o Brasil, não a fazer a reforma industrial, mas industrializar um pouco o Brasil. Mais tarde a CSN foi fundada, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que inclusive foi privatizada. Inclusive eu estava no dia da privatização da CSN, lá no centro da cidade. Eu estava lá, porque eu trabalhava lá perto, ali perto da Rua do Mercado, ali perto da Bolsa de Valores, né, do Rio de Janeiro. Eu estava lá, eu vi de perto, ninguém me falou, eu vi o processo de privatização da CSN, pancadaria comendo para lá e para cá. A polícia, que foi criada em 1809 com a chegada aqui da coroa portuguesa, fugindo das ordens de Napoleão Bonaparte, fundou o Banco do Brasil, depois foi fundar a Biblioteca Nacional, enfim, começou a estruturar o país para eles poderem viver aqui. A polícia da corte, que depois se transformou em polícia militar, ela foi criada exclusivamente para recapturar escravizados fugitivos. Escravizados no Brasil sempre foram negros, então os negros sempre tiveram sua participação política alijada, sempre foram, posteriormente à escravidão, eles foram enxotados para as periferias e começaram simplesmente a tentar sobreviver sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de política pública fornecida pelo Estado. E ao longo desse período do século XX, criou-se a mídia burguesa, que é a boca do capitalismo, as rádios, Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio isso, Rádio aquilo, que é a boca do capitalismo, e fazendo com que em todo o país, particularmente no interior, onde você tem fazendas, onde você tem criadores de gado, você tem fazendeiros, latifundiários, que são todos brancos, né, nascesse essa figura do coronel, né, que é importante salientar, os coronéis que fizeram o voto de cabresto durante um longo período de tempo,
né? Quando o voto no Brasil ele era aquele voto de papel, só nos anos 90 que vai ser o voto eletrônico com a urna, em 1996 mais ou menos, e aí criou-se, porque quem são esses coronéis? São os herdeiros dos latifundiários, herdeiros dos escravistas, herdeiros dos escravocratas, dos cafeicultores, né? São herdeiros dos donos das tais Seis Marias, das capitanias hereditárias. São os mesmos casos, são as mesmas famílias que estão ali no poder. A família Collor de Mello, a família ACM, a família Sarney, a família Neves, né, nas Minas Gerais, por exemplo. Então são as mesmas pessoas, brancas, ricas, poderosas, que continuam mandando nesse país. E não é por acaso que esse país é um país conservador, e eu discordo frontalmente do José Dirceu quando ele diz que a sociedade brasileira é uma sociedade progressista. Sinceramente, não tem o menor cabimento essa afirmação. A sociedade brasileira sempre foi uma sociedade conservadora. O Brasil teve 400 anos de escravidão africana. O Brasil jamais deu tipo de reparação para os indígenas, jamais deu qualquer tipo de reparação para os africanos. Não fez reforma agrária, não fez reforma urbana, não fez rigorosamente nada. Não deu aos negros ainda os seus direitos políticos que estão ou deveriam estar nessa última Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães, que estranhamente morreu num acidente de helicóptero. O helicóptero dele era PT HMK Papatango Hotel Maquitilo. Eu sei disso porque eu fui da aeronáutica durante muito tempo. Trabalhei na DIPA, Divisão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, onde que investigou o acidente do Ulisses Guimarães. E até hoje ficou por isso mesmo. E logicamente que esse país, não que o Ulisses Guimarães fosse um grande revolucionário, nada disso não. Simplesmente o avião caiu, como caiu o avião do Teori Zavascki, né? Por exemplo. Então, este país, ele é um país que tem algumas questões que precisam ser elucidadas, que foram jogadas para debaixo do tapete, como o golpe militar de 64, que ocorreu aqui no Brasil muito em função dessa questão da Revolução Cubana, liderada por esse cara aqui. Mas só que a Revolução Cubana não foi só ele, logicamente, como diz o grande Carlos Moura, como diz o próprio Fidel Castro, a Revolução Cubana não se concentra em Fidel, mas a Revolução Cubana é uma revolução socialista, e nesse país sempre teve medo de socialismo, de marxismo, dessas coisas todas, que é outra visão eurocêntrica, diga-se de passagem, né? E aí, em 64, se implantou a ditadura militar aqui, apoiada amplamente pela Igreja Católica, diga-se de passagem. Ditadura militar que foi fortemente combatida por este homem preto aqui, preto, ele não é mulato, não é preto. Marighella, já falamos dele aqui no vídeo anterior, né? Que era do Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista Brasileiro que também tinha racistas na sua fileira, tanto é que Marighella foi perseguido por esses racistas. O Abdias do Nascimento foi perseguido também pelo Partido Comunista Brasileiro, é preciso dizer isso, tá na biografia dele, tá na biografia do Abdias, né? Porque os negros no Brasil sempre confrontaram essa visão de luta de classe, que no Brasil nunca teve luta de classe, sempre teve uma guerra racial nesse território, sempre teve uma guerra racial. No espectro da esquerda você tem racistas. Este canal aqui é um canal que se propõe a analisar tudo a partir da perspectiva do panafricanismo, fazendo devidamente o recorte racial. Então, 21 anos de ditadura militar, com amplo apoio da mídia burguesa, Rede Globo, depois foi Bandeirantes, essas emissoras todas, Record também, essa mesma Record de hoje aí também, diga-se de passagem, foi amplamente apoiado os ditadores, que foram homens brancos, e aí que vai nascer quem? A República das Milícias. A República das Milícias, né? É importante salientar. Por quê? Porque a ditadura militar, ela vai promover o nascimento, militarização da polícia, definitivamente. E aí, os esquadrões da morte, que vão atuar muito na Baixada, estão a serviço de quem? De quem controla esse território. Os grandes latifundiários, os mega especuladores, os mega empresários, os banqueiros, os donos de rede de televisão, os donos dos meios de comunicação, os burgueses, que são todos brancos. E aí você tem também o início, nos anos 70, do processo, né, do fundamentalismo neopentecostal protestante, né, que vai se aliar quem? A facções criminosas, como você sabe muito bem, não precisa nem falar o nome aqui, né? Então, esse é o país que produziu Jair Messias Bolsonaro. Esse é o país que, com medo da continuidade de um governo do PT, apesar do PT não confrontar o sistema político, porque o PT não é maluco, né? Nunca confrontou, deu migalhas aqui e ali,
migalhas porque desde os anos 40 os negros estavam buscando reparações históricas, reivindicando cidadania, e essa cidadania começou a ser dada de fato com um pouco mais de ênfase no governo do PT. É preciso explicar aqui, é preciso reconhecer isso, não significando que o PT não tem racistas nas suas entranhas, porque sempre teve, não por acaso Lélia Gonzalez fez essa denúncia, a Abdias do Nascimento fez essa denúncia, Carlos Mil já falou sobre isso também. Então é preciso falar também destes pormenores, mas apesar de tudo isso, os negros continuam reivindicando suas lutas, né? Querendo um lugar ao sol nesse país que foi construído por nós e por nossos irmãos indígenas, que sofreram o processo de genocídio do último genocida que acabou de sair do poder, que vai ser devidamente julgado na próxima sexta-feira, né? E esse genocida, ele é o ovo da serpente desse período longo que o Brasil foi construído, porque ele era a solução final, o último recurso do capitalismo, como foi a solução final nos anos 30 e 40, né, com o nazifascismo na Europa. Aqui tem um genocida, adepto das ideias de Adolf Hitler, claramente, sempre falou isso, da extrema-direita, porque o capitalismo ele tem essa carta na manga, e contando com desconhecimento histórico, porque este país nunca investiu em educação, saúde, saneamento básico, nunca investiu na sua parte social, contando com a ignorância, com a desinformação promovida pela mídia burguesa, rádio, jornal, revista, etc. Logicamente que esse cara, ainda mais apoiado por uma grande facção fundamentalista neopentecostais, ele alçou ao poder de uma maneira que corria o perigo dele implantar uma ditadura militar. Mas como os burgueses, que sempre controlaram esse país, nunca quiseram um totalitarismo aqui, tal qual Hitler tentou na Alemanha, eles querem um cão de guarda, eles querem um cão na coleira. Foi o que fizeram com o genocida. Tiraram a coleira dele e colocaram ele como o antipetista, o anti-esquerda, o anticomunista. E o Brasil nunca foi comunista, longe disso, longe disso. O PT nunca foi comunista, longe disso, longe. Os partidos de esquerda nesse país, de fato, não são, de fato, progressistas. Até porque os partidos de esquerda desse país, é preciso salientar, ainda advogam em prol da existência de uma polícia racista que só mata pretos. Então não pode dizer que é progressista de fato, enquanto você apoia a polícia, certo? Ainda assim, o genocida foi criado e enquanto ele não atacou os chefes do judiciário, né? Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom. Enquanto ele não falou que queria controlar a economia, tava tudo muito bom, tudo muito bem. A partir do momento que ele colocou as manguinhas de fora, disse que queria controlar a economia, disse que queria criar um governo de militares, muito parecido com o que foi nos anos 60 e dos anos 80, mas só que ali ainda era os poderosos burgueses por trás dos militares. No caso do genocida, não. Ele queria controlar a partir da sua família, que é a família, né? Junto com seus asseclas militares, queriam controlar o poder. Exatamente esses que promoveram sua chegada ao poder e que promoveram a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, fizeram simplesmente estalar os dedos e falar: removam esse cara daí, porque ele não serve mais aos meus interesses mesquinhos de continuar controlando a economia e, obviamente, a política, e se coloque no lugar o Luiz Inácio Lula da Silva, anule todas as críticas, as acusações, etc., tira o Sérgio Moro de cena, o Sérgio Moro que foi colocado aí como o baluarte da vingança contra o PT, né? E agora, não por acaso, recentemente, o próprio jornal Globo, das organizações criminosas Globo, que apoiaram a ditadura militar, fizeram um grande editorial querendo barrar essa tentativa de anistia que está sendo gestada no Congresso. Nada mais simbólico do que isto. Quem controla este território, obviamente, ele quer punir aqueles que tentaram roubar o poder de quem controla esse território. Quem tentou roubar o poder foi esses caras que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro de 2023. Então, aqueles que controlam o poder vão provavelmente prender o genocida e removê-lo da cena política definitivamente, e os seus asseclas junto. Dado o recado, família, venham todos e todos fazer
o meu curso de História da África, aula síncrona online comigo e também o meu curso de letramento racial. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Que se prenda o genocídio de todos os seus séculos. 700 mil vítimas clamam por justiça. E Xangô é o rei da justiça. Hotep, África no centro.